Bom, pessoal, vamos fazer a correção e eu já vou fazer a correção, na verdade, a explicação do conteúdo, né, do primeiro capítulo que a gente passou do livro, que eu passei, na verdade, eu passei acho que 3 atividades do livro para vocês em sequência e falei que ia fazer o vídeo e acabei não fazendo, porque não estava conseguindo ainda arrumar um jeito de fazer os vídeos para vocês. Mas disse que ia fazer e tô fazendo agora e vou dar um tempo para vocês corrigirem essas atividades, tá? Não vou cobrar assim, dessa forma. E vamos fazer então, eu vou dar um tempo para vocês, eu vou fazer então já a explicação, a correção, para vocês fazerem a revisão das atividades que vocês fizeram até agora, tá? E a partir de agora, quando eu postar uma atividade do livro, eu já vou postar a atividade para vocês com um videozinho explicativo, tá? Para vocês fazerem, tá bom? Então a gente vai fazer agora, começar aqui, ó, da página 14 do meu livro, que é um pouquinho diferente, tá? Porque ele é manual do professor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então no primeiro capítulo, ó, eu e o outro, a ética nas relações pessoais, nós vamos trabalhar aqui com alguns gêneros textuais, né? Algumas reportagens, alguns textos aqui, pra gente poder trabalhar a interpretação, certo? Tem alguns gráficos também. E o assunto aqui é o bullying, tá? O bullying e o ciberbullying. Eu tenho uma imagem aqui pra gente poder avaliar, pra gente fazer uma análise. Aqui eu tenho, eu acho que é um vestuário, um banheiro, né? Um cartaz aqui, ó, aqui embaixo tem uma informação, cartaz para a campanha do UNICEF, criado em 2015. E aqui também, aqui ao lado eu tenho uma informação também, ó, que é em inglês, mas aqui embaixo eu tenho a tradução, ó lá, uma foto basta. Ciberbullying representa uma das principais causas de depressão e suicídio entre crianças da escola. Se você tem um smartphone, use-o de maneira inteligente. Não mate a autoestima de alguém. Por quê, pessoal? Porque o bullying, todo mundo já sabe, né? A gente fala isso sempre na escola, que o bullying é um assunto, assim, muito trabalhado na escola, muito falado, tanto na escola como em outros lugares também, que é aquela forma depreciativa que nós tratamos, às vezes, muitas vezes, o colega, né? Que é uma forma de humilhar o colega, às vezes pela forma dele se vestir, pela aparência física dele, né? Por algum defeito que nós achamos que ele tenha, certo? Mas aí, nós vivemos hoje em dia, por exemplo, nesse mundo da tecnologia, que nós vivemos aí nas redes sociais, vocês sabem disso, né? Eu sempre vejo vocês aí nas redes sociais, acompanho vocês. E aí no Facebook, né, o WhatsApp. E muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, já viram casos, às vezes na própria internet. Às vezes uma pessoa vai lá, posta uma foto dela e vai lá alguém e coloca um monte de comentários, às vezes racistas, que essas novas palavras agora, né, gordofóbicos, né? Aqui nessa foto mesmo, ó, perceberam que a menina aqui, ó, que parece, que no caso que é essa menina que sofre o bullying, né? Ela é um pouquinho mais gordinha, né? E as outras aqui, ó, são todas padrão, né? Aquele padrão que seria o padrão de meninas magras, né? E elas estão, se vocês olharem no livro de vocês, bem de pertinho, vocês podem ver que elas estão com o celular na mão, né? Parece que fotografando ela para expor ela de alguma forma na internet, né? Então essa imagem é bem representativa para falar sobre o ciberbullying. Tem casos também, por exemplo, de exposição na internet, quando você tira foto. Na escola já tem muito isso, né? De você, às vezes, tirar foto de um colega na sala de aula. A gente sabe disso. Já aconteceu comigo, inclusive, como professora. Já aconteceu de aluno tirar foto e expor, assim, às vezes em grupo de WhatsApp, sem eu mesmo saber da foto. E isso é chato, né? A gente sabe disso. E é bem ruim você saber que uma foto sua tá circulando em um grupo que você nem está lá, estão falando de você
e você não sabe, né? Isso é complicado, é chato, né? Aí as pessoas pensam que tá se divertindo, tá achando engraçado, mas nessa brincadeira só elas estão se divertindo, né? A pessoa que está sendo, de certa forma, humilhada, está sendo maltratada, não está se divertindo. Então, nós não estamos fazendo... Nem todo mundo está se divertindo, então não é mais uma brincadeira, né? É um constrangimento que está acontecendo ali. Então, já é uma forma de bullying, né? No caso, ciberbullying, que é pela rede social, por um meio, pela internet que acontece, certo? Então, nessa imagem aqui, a gente vê aqui uma forma de exposição. Parece que elas estão querendo expor essa menina de alguma forma, né? Parece que para depreciar o corpo dela, né? E aqui embaixo nós temos as primeiras questões. Essas primeiras questões aqui são de caráter meio que pessoais. Eu estava avaliando, eu avaliei todas as perguntas assim, olhando, e elas são muito de caráter pessoal, assim, para ver mesmo qual a opinião de vocês sobre o assunto, né? Então vamos lá, vamos começar a fazer a leitura dessas questões. Número 1, leia o cartaz, que faz parte da campanha da Unicef. Depois discuta com seus colegas, considerando as questões apresentadas a seguir. Qual é o objetivo do cartaz? O objetivo aqui do cartaz, né, pessoal? O objetivo dele é problematizar a prática do bullying, né? Quando ele coloca aqui, ó, a menina sendo, né, ela se cobrindo aqui para não ser fotografada, a outra aqui, percebem que eles colocam assim, ela aqui se cobrindo para não ser fotografada, a outra aqui não fazendo nada, só observando, e as outras fotografando ela, né? Numa posição de tentar humilhar ela, né? Tentar expor ela ao ridículo. E essa outra. E aqui colocando cada uma numa posição. A que está sendo humilhada, a que só observa e a que expõe ao ridículo. As que expõem ao ridículo a pessoa, as que humilha, né? O agressor, o que está assistindo a agressão e o que está sofrendo a agressão, certo? Então, o principal objetivo aqui do cartaz é problematizar essa prática, né, do bullying e trazer à tona essa nova variação que é o ciberbullying, né? Que acontece nas redes sociais, tá? Que quando elas fazem essas fotos, quando ela tenta fotografar a garota, ela tenta o quê? Ela tenta expor a garota uma rede social, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, daí, né, em qualquer rede social para tentar humilhar, depreciar o corpo dela. Não que eu estou dizendo que tirando a foto, assim, que a foto dela ela seja feia, né? Mas, assim, com certeza elas vão usar comentários depreciativos para tentar, né, deixar essa menina constrangida, né? Então, esse cartaz traz aí o principal objetivo dele é problematizar a prática do bullying e do ciberbullying, tá? Coloquem aí, então, problematizar a prática do bullying e ciberbullying. Letra A, certo? B. Você acredita que cartazes como o que acabou de ler são importantes? Por quê? Sim, é uma resposta pessoal aqui, tá, pessoal? Olha só, se você acredita, é resposta pessoal. Mas aí eu vou responder aqui com a minha opinião, para vocês aí colocarem aí de acordo com a opinião de vocês. Quando a Unicef, que é o que colocou esse cartaz aqui, vocês podem ver que mesmo eles colocando aqui em inglês, aqui no cantinho, aqui tem a tradução do que está escrito, eles colocaram aqui. Então, aqui eu tenho aqui, ó, uma imagem verbal, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, que é a imagem, certo? Mas quando eu olho para essa imagem, ela me diz muita coisa, não diz?
Ela me diz tudo, que aqui tá acontecendo o quê? Tá acontecendo um constrangimento, né? Ali eu tenho aqui uma pessoa que está sendo constrangida por outras pessoas e tem uma aqui, ó, assistindo completamente, não fazendo nada, né? Ela poderia muito bem estar aí protegendo a outra, mas ela resolveu não fazer nada, né? Então, você acredita que os cartazes são importantes? Sim, né? Porque quando eu olho essa imagem, quando alunos ou adolescentes, eles olham essa imagem, eles talvez podem se colocar, olha, eu já vi essa imagem em algum lugar. Já aconteceu, eu já vi, já vi fazer com alguém. Eu já vi acontecer essa cena em algum lugar, né? Então, vamos repensar essas questões, né? Do mal que talvez está acontecendo e nós não estamos pensando no nosso colega que está próximo de nós, que pode estar sofrendo com práticas agressivas que nós mesmos estamos praticando com ele, certo? Bom, C. Na sua opinião, quem seria o público do cartaz? Explique. Aqui, pessoal, na minha opinião, qual seria? Na opinião de vocês. Na minha opinião, eu vou falar a minha opinião, você coloca de vocês também. Mas aí, com certeza, vocês vão falar que vai ser o público jovem, adolescente, jovens e adolescentes. Eu colocaria aí jovens e adolescentes, né? Até crianças menores, que eu acho que hoje, que a internet, ela tá muito abrangente, ela tá chegando nas crianças, assim, muito, muito cedo. E com isso chega as coisas ruins também, né? Então, e nas pessoas adultas. Até porque hoje, pessoal, essas coisas aqui não tem idade mais. Eu não sei se vocês já devem sim perceberem. Eu vou dar um exemplo aqui. Na internet, vocês já viram, tem até memes e às vezes a gente vê alguns vídeos de, às vezes a pessoa tá lá morrendo, né? Ou está sendo atropelada ou alguma coisa, ao invés das pessoas socorrerem, elas vão fotografar, né? Ao invés de ajudar a pessoa, elas fotografam. Então, quer dizer que hoje em dia, o mais importante é fotografar do que ajudar a pessoa, né? Então, parece que o bom senso tá morrendo, né? Então, cadê essa garota mesmo aqui, ó? Essa garota do meio aqui que me deixa mais, talvez, revoltada. Essas três aqui não tem bom senso nenhum, né? Completamente. Mas essa daqui, por que só observar, né? Cadê o meu senso de justiça? Né? Gente, eu sou muito assim, sabe? Eu fico horrorizada com isso, tá? Então, eu acho que esse negócio de bullying, ciberbullying, eu acho que hoje em dia ele é destinado, um cartaz desse, uma campanha dessa, é destinado principalmente para conscientizar adolescentes, jovens, da idade de vocês aí, né? Que tá na escola, que a gente tem que ensinar, conscientizar. Mas também que tem muita gente grandinha aí, da idade da prof aí, né? Já gente grandinha que tá precisando demais voltar para a escola e reaprender algumas coisinhas aí, né? Voltar para aprender alguns conceitos básicos de tratamento de algumas pessoas, principalmente que saber que internet não é terra sem dono, tá? Que existem leis, sim, que nós temos que responder pelos nossos atos, que eu não posso depreciar uma pessoa dessa forma, nem pessoalmente, nem pela internet, porque eu posso estar, sim, sendo responsabilizado e penalizado pelos meus atos perante a justiça, certo? Então, é bem complicado isso. E no caso de vocês, como vocês são menores, os responsáveis de vocês são penalizados, certo? Então, vamos pensar isso daí, que bullying, ciberbullying é coisa séria.
E é uma coisa que a gente tem que pensar bem, né? E tem que ser discutido. Aqui a gente tá trabalhando muito gênero textual. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Aqui, que além do tema ser um tema bem bacana de se falar, gente, que é o bullying, né? Que eu adoro falar sobre isso, vocês me conhecem. Eu adoro falar esses temas. Eu adorei esse livro, inclusive. Esse livro novo que a gente tá trabalhando. Mas aqui o importante pra gente em língua portuguesa é compreender aqui os gêneros textuais. Aqui nós temos o gênero textual aqui, linguagem não verbal, juntamente com a linguagem verbal, que é o gênero cartaz, tá? Campanha, certo? E aqui ao lado, nós vamos ter mais algumas questões e logo embaixo a gente vai trabalhar com gráfico, tá? 2. Observe a imagem que compõe o cartaz. Na sua opinião, quem poderia ser as personagens que compõem essa cena? Por que é possível fazer tal afirmação? Quem poderiam ser as personagens que compõem essa cena? Aqui, pessoal, poderiam ser, por exemplo, colegas de sala, né? Colegas de escola, né? Poderia ser, por exemplo, meninas que fazem parte de uma mesma sala de aula, né? Talvez que não fossem tão amigas, mas que fariam parte de um grupo próximo, né? Porque elas estão no vestiário aí, né? Que elas compartilham, parece que o mesmo vestiário. Então, elas parecem participar de um mesmo curso, mesmo grupo, né? Que faz aí, parece que elas estão numa aula de educação física, natação, alguma coisa assim. Então, elas estão aí compartilhando o mesmo vestiário. Então, por isso que é possível fazer essa afirmação, certo? Então, a B. Quais recursos visuais foram usados pelo fotógrafo para dar ênfase às informações verbais que compõem o cartaz? Observe na página anterior, na lupa, o texto que acompanha o cartaz na sua tradução. Então, eu quero ver aqui, ó, quais as informações verbais. Primeiro, eu quero ver quais recursos visuais foram usados e para dar ênfase às informações verbais. Então, eu quero fazer aqui um diálogo entre os recursos visuais, que é a imagem, com o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Está falando aqui sobre o ciberbullying, representa uma das principais causas de depressão e suicídio, né? Olha lá, se você tem um smartphone, que é um celular, um smartphone, use de maneira inteligente. E aqui na imagem eu tenho o quê? Uma menina se cobrindo com vergonha e constrangida. E eu tenho 3 meninas com o celular na mão, fotografando ela. Parece que estão, de certa forma, constrangendo ela com essa fotografia, né? Para expor ela ao ridículo. Então, qual foi o recurso utilizado pelo fotógrafo? Elas fotografando ela de maneira indevida. Por quê? Porque ela parece que não foi autorizado por ela, porque está constrangendo ela de certa forma, tá? Então, esse foi o recurso visual utilizado pelo fotógrafo para transmitir essa mensagem aqui, que o ciberbullying, olha lá, causa depressão, suicídio, olha lá, do jeito que a garota tá triste, ó, ela pode ficar deprimida, ela pode levar ela ao suicídio, né? Então, se você tem um smartphone, que é o que as garotas tá na mão, saiba usá-los. Olha, use de maneira inteligente, certo? Então, esses são os 2 recursos utilizados tanto nas informações verbais como nos recursos usados pelo fotógrafo, certo? Então, letra B, vocês fazem um apanhado aí do que eu disse, mais ou menos, tá? Pessoal, eu sempre sou assim, tá? Eu vou falando para vocês a resposta. Eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês. O que eu falo, o que eu respondo para vocês aqui, mas respondam assim de acordo. Não precisa ser igual o que eu falo aqui com as minhas palavras, mas que seja parecido, idêntico, com o mesmo sentido, certo?
É isso que eu quero mesmo, que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam com as respostas de vocês. Tá bom? Então, 3. O cartaz relata um fenômeno que, infelizmente, tem se tornado frequente hoje em dia. Para ampliar a compreensão do tema, leia o gráfico e responda as questões. Aqui eu tenho um gráfico, tá? Olha lá, crianças e adolescentes por tipo de discriminação, testemunhadas na internet nos últimos 12 meses, tá? Percentual sobre o total de usuários da internet de 9 a 17 anos. Então, aqui eu tenho uma informação geral, tá vendo? Nesse círculo azul, ó, professora daltônica aqui. Vermelho, nesse círculo vermelho aqui, eu tenho uma informação geral. Tá dizendo aqui nessa informação que 7% das crianças e adolescentes, usuários da internet, se sentiram discriminadas na rede no último ano. Então, aqui eu já tenho uma informação geral, tá? Do gráfico, certo? E aqui eu tenho algumas informações, olha lá, ó. Pela cor e raça, eu tenho essa faixa etária aqui, ó, que vem até aqui, ó, a 25. Tá vendo? Aí eu vou seguindo mais ou menos aqui, vou fazendo mais ou menos uma conta aqui, tá? Olha lá, esses dados aqui foram de 12 meses, tá? Entre 2015, olha lá, tá em laranjinha, e 2016 em vermelho, certo? Aí vamos responder as questões agora sobre o gráfico. Vamos lá. Pessoal, às vezes a câmera fica tremendo, tá? É porque eu tremo mesmo. Aí eu tô assim, tentando fazer esse vídeo pra vocês. E tá bem complicado, mas eu tô fazendo o possível aqui, tá, gente? Então, às vezes o vídeo vai ficar ruim mesmo, mas é pra vocês mesmo o vídeo, tá? Então, vai ficar tremendo, mas é pra vocês aprenderem. Então, eu não quero mesmo como é que é, não vou virar youtuber mesmo. Eu quero só que vocês aprendam essa atividade, corrijam a atividade de vocês, pra gente não ficar atrasado com relação ao conteúdo do livro, tá? Então, vamos lá. Letra A. Segundo o gráfico, qual é o percentual de crianças e adolescentes que sofreram discriminação em 2015 e 2016? Segundo o gráfico, qual é o percentual? Olha lá, o percentual é 7%, tá? Que é a informação total. 7% é o total de crianças, tá? Aí eu já coloco aqui na letra A, 7%, certo? B. Quais são os 3 tipos de discriminação mais frequentes entre os usuários de internet? Entre 19 e 17 anos. Aqui. Quais são os 3 tipos de discriminação mais frequentes entre os usuários de internet entre 9 e 17 anos, apresentados pelos gráficos? Eu vou olhar aqui, pessoal, olha só como eu vou procurar aqui, ó, os 3. Entre 9 e 17 anos vai estar mais ou menos por aqui, ó. Entre 9, né? Aqui na minha pergunta tá falando 9 e 17? 9 e 17. Aí eu vou procurar mais ou menos por aqui, nessa linha, nesse caminho e até mais ou menos por aqui. Então, quem tá mais ou menos por aqui vai ser esses 3 aqui, ó, os 3 últimos, tá? Olha lá. Os 3 últimos, que vai ser qual? Olha lá. Por não gostar de pessoas do mesmo sexo, pela aparência física e pela cor ou raça, certo? Então, a B vai ser essa, tá? A resposta. Que são os 3 tipos de discriminação mais frequentes entre os usuários de internet de 9 a 17 anos, certo? C. Qual dos dados do gráfico melhor explica a discriminação sofrida pela vítima descrita em cena na campanha da Unicef? Justifique. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Pela aparência física, tá? Pela aparência física, certo? Porque aqui é por ela ser
mais cheinha, né? Mais gordinha, por ela não estar no padrão aqui de todas elas, de ser magra, tá? Então, pela aparência física, certo? Então, vamos lá. Você pode justificar aqui a sua resposta falando aqui no gráfico, tá? Justifica aqui por ela, aparência física, por ela ser mais gordinha, né? Pelo peso, tá? Você acredita que dados como esses refletem o fenômeno descrito como bullying? Você acredita que dados como esse refletem o fenômeno descrito como bullying? Por quê? Sim, por discriminações fazem parte, todas essas discriminações descritas aqui no gráfico, pessoal, essa resposta é pessoal, mas eu vou dizer aqui para vocês, todas essas descrições aqui pelo gráfico, pessoal, fazem parte, porque, ó, se vocês forem analisar todo esse gráfico aqui, olha lá, quando a gente fala de bullying, a gente fala assim, às vezes as pessoas falam que não existe racismo, mas sim, existe e muito racismo, tá? Então, sim, existe bullying na escola, existe bullying em todos os lugares, pela cor e pela raça, tá? Pela aparência física, existe demais. Vocês nem precisam, eu nem preciso falar, né, com vocês, porque vocês mesmos podem me dizer isso, porque isso na escola existe muito. Por peso, eu sei, porque eu mesmo já sofri isso na escola quando eu estudava, né? Então, eu sei como que eu vejo isso na escola hoje, como professora, como isso acontece, tá? Por gostar de pessoas... Gente, desculpa, meu cachorrinho, tá? E eu não vou zerar o vídeo, porque eu vou ter que gravar tudo de novo por conta dele, desculpa. Por gostar de pessoas do mesmo sexo, também, tá? Então, quando eu xingo de palavras pejorativas, o coleguinha insinuando que ele gosta de pessoas de outro sexo, então sim, eu estou fazendo um bullying com ele, tá? Pela religião também, sim, é bullying, né? Pela pessoa, às vezes, ter uma condição financeira, né? Que não seja igual aos outros, por exemplo, ir com uma roupa mais ser mais carente, né? Ir com uma roupa assim que não seja aquela coisa assim, né? Igual e com a roupa mais assim melhor que o outro colega que vai com a roupa mais novinha, né? Então, sim, existe muito bullying. Então, todas essas questões aqui, né, pelo lugar onde mora, demais, gente. Isso aqui, pelo lugar onde mora, é muita piada na escola. Por não usar roupas da moda. Nossa, adolescente adora isso aqui. Por ser adolescente ou jovem, por ser mulher ou menina, né? Por não estar trabalhando. Então, existe muita coisa, gente, que acaba gerando bullying, né? Fazendo com que as pessoas cometam ou façam bullying com as outras. Então, sim, tá? Aqui, mas coloquem com a resposta de vocês, mas sim bullying, mas se vocês acharem que não, argumentem. Eu quero ouvir o argumento de vocês, tá? Na sua opinião, o que deve ser feito com quem pratica bullying? Justifique sua resposta. Bom, também uma pergunta pessoal, essa pergunta, tá? Na minha opinião. Mas eu vou falar aqui o que eu penso que deve ser feito. Na minha opinião, com a pessoa que pratica bullying, como lá no texto, logo lá na frente, tem uma especialista, uma psicóloga fala, uma pessoa que pratica bullying é porque ela sofre também, né? Ela sofre bullying e ela tem problemas de autoaceitação. Então, ela precisa de tratamento, certo? Então, a escola precisa, a escola, a família, né? Toda a comunidade, quando é adolescente, assim como vocês, precisa sim fazer um acompanhamento, né?
Mas aí, pessoal, quando é adolescente como vocês, né? A gente chama o pai, chama a mãe, chama vocês para conversar, faz acompanhamento. Mas quando, no caso, já é igual eu, já sou adulta, né? Já sou responsável pelos meus atos. Se eu faço algum tipo de bullying, malcriação com a minha colega de trabalho, com uma outra professora, por exemplo, se eu faço uma brincadeira sem graça com a professora Márcia ou a professora Catiúcia ou qualquer outra pessoa da escola, o que acontece comigo? Elas podem me processar juridicamente, né? Porque eu já sou grandinha, já sou responsável pelos meus atos, né? Então eu posso responder, né? Por isso, certo? Então nós temos que pensar muito, aprender enquanto temos tempo de aprender, para depois, quando mais velhos, igual no meu caso, já estou, né, respondendo pelos meus atos, não ter que, né, ser penalizada por isso, certo? Então, vamos aprender enquanto há tempo. Pronto? Vamos passar para outra página aqui. Esse livro aqui, pessoal, tem uma dinâmica bem legal, que é essas perguntinhas aqui, ó. Que, na verdade, eu nem sei se vocês responderam. Se vocês responderam, que legal. Se não responderam, tudo bem. Que é o que você poderá aprender nesse capítulo. Você vai aprender o quê? O que são bullying e ciberbullying. Que consequências essas práticas podem trazer? Como combater essas práticas na escola? Quem pratica o bullying deve ser punido? Se vocês responderam isso, ótimo. Mas isso tudo você vai aprender nesse capítulo, tá? Então, essas perguntas o livro te dá, são questões que você vai aprender nesse capítulo, certo? Então, vamos lá. Na atividade 1 aqui, então nem sempre vocês responderam essas questões, tá, gente? É isso que eu quero dizer, tá? Isso aqui é uma dinâmicazinha do livro. Atividade 1. Por que existe o bullying e como lidar com ele? Antecipando a leitura. Dê uma olhada geral no texto antes de iniciar a leitura. Observe o título, a linha fina, a imagem. Ele abordará um tema relacionado ao bullying. Você concorda com essa afirmação? Explique. Sim, ele vai... Olha lá, é esse texto aqui, tá? O manual do bullying, que ele está antecipando a leitura. Vocês viram aqui? Esse livro tem uma dinâmica legal, tá, gente? Porque existe bullying e como lidar com ele, tá? Antecipando a leitura. Vai ser esse texto aqui ao lado, tá? Manual do bullying, porque existe como lidar. Certo? Então, ó, olha lá, pergunta assim, ó. Ele abordará um tema relacionado ao bullying? Sim, ele vai abordar aqui o bullying, falar sobre o manual do bullying, falar sobre o ciberbullying também, tá? E você já vivenciou alguma situação de bullying em sua escola? Se sim, vocês vão colocar aí. É uma pergunta pessoal aqui, tá? Em sua opinião, o que leva uma pessoa a praticar o bullying? É igual eu já falei, uma pessoa que é mal resolvida com ela mesma, uma pessoa que não se aceita, então ela quer que a outra também não se aceite, então ela fica encontrando defeitos na outra para poder se autoafirmar, né? 4. Qual é o limite entre brincadeira e agressão? Qual é o limite entre brincadeira e agressão, pessoal? Se eu estou fazendo uma brincadeirinha com o meu coleguinha e o meu coleguinha está se divertindo comigo, é uma brincadeira, tá? Se eu estou fazendo uma brincadeira com o meu colega e o meu colega estou me divertindo, então é uma brincadeira que nós estamos fazendo. Se eu estou fazendo uma brincadeira com o meu colega e só eu estou me divertindo, o meu colega não está se divertindo, então é uma agressão que eu estou fazendo ao meu colega. O meu colega é vítima, eu sou a agressora, certo? Então, brincadeira é quando os dois se divertem. Agressão
é quando um se diverte e o outro sofre, certo? Pronto. Então tá, olha só, nesse texto aqui, eu vou ter um textinho aqui. Pessoal, é bem interessante aqui, tô voltando aqui ainda, ó, clipe. Sempre tem esses textinhos aqui para vocês lerem, que eu acho bem interessante. Pessoal, esse livro é bem recheado de informações. Então, quando eu passo assim, da página tal a página tal, eu tô vendo muita reclamação. Ah, é muita coisa. Não, não é muita coisa. É para vocês lerem. Eu quero leitura, entendeu? Muita leitura. Tem sempre informações, olha lá, no dia 15 de maio de 2018, foi publicado no Diário Oficial de Lei 13663, que altera o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A atualização da lei inclui a responsabilidade das escolas em promover medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying e a outros tipos de violência, além de implementar ações para a promoção da cultura da paz. De paz. Então, pessoal, para vocês verem que existe lei, tá? Para proteger as pessoas que sofrem esse tipo de violência, tá? Então, vamos aí aprender a não brincar com essas coisas, tá? Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui, que tá ficando já com quase 40 minutos, tá? Para eu poder começar o outro texto, certo?